E aí, galera, vamos para o segundo resumão de hoje. Vamos falar um pouquinho desse ciclo que eu amo tanto, de paixão, que é o ciclo do café. Café é vida, tá? E essa produção de café ali, que iniciou-se no Brasil ali na segunda metade do século XX, também durante o governo de Dom Pedro II. É importante a gente frisar isso, que o Brasil naquela época ainda vivia sendo governado por uma monarquia, né? E essa produção cafeeira que começou ali nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, né? Alguns fazendeiros arrendaram algumas áreas ali da cidade e iniciou essa plantação de café ali, próximo à antiga capital do Brasil, que até então era o Rio de Janeiro. É importante a gente frisar que esse café também ele não é de origem brasileira, não é de origem latino-americana, muito menos. Esse café é arábico, basicamente. Esse café, essa semente de café que é originária ali do Oriente Médio, ela foi trazida pelos europeus ali na região do Caribe e ali na região onde compreende as Guianas, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, né? E algumas mudas de café foram trazidas do Brasil, trazidas para o Brasil desses países, tá? O mais legal de tudo é que o café ele deu muito certo nessa região porque ele se adaptou muito bem ao clima, se adaptou muito bem ao solo, e essa produção ela começou a se expandir de uma maneira muito rápida no nosso país, né? E é importante a gente lembrar naquela época que o Brasil ainda vivia ali um processo de escravidão muito forte, né? Algumas leis ao longo desse período ali, da segunda metade do século XIX, foi diminuindo esse regime de escravidão, mas é importante a gente entender que os escravos também eram utilizados como mão de obra para trabalhar nessas lavouras de café. Outro período interessante também é que essa produção ela começou a se expandir para outros estados da região sudeste, como o sul de Minas, o interior de São Paulo, o norte do Paraná também ali na região sul, e no Espírito Santo também, tá? Houve a descoberta ali de um solo extremamente fértil, que é o solo terra roxa, um solo de origem magmática, a gente chama aqui no Brasil de solo massapê, e essa produção de café ela se estendeu muito rápido para essas regiões brasileiras, né? Vale destacar também que a primeira grande parte dessa produção ela se expandiu onde hoje compreende ali as regiões do Vale do Rio Paraíba do Sul, que fica entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, consequentemente. E houve também uma expansão, uma progressão dessa produção muito rápida para o interior de São Paulo. Então, no primeiro momento, surgiu no Rio de Janeiro, se expandiu na região do Vale do Rio Paraíba do Sul, e essa lavoura cafeeira utilizava-se também da mão de obra escrava num primeiro momento. Mas é importante a gente lembrar que nessa segunda metade do século XIX, houve o processo aí de migração europeia para o Brasil. A Europa naquela época atravessava uma grave crise econômica e algumas pessoas partiram de navios ali de países como a Itália, como Espanha, Portugal, França, alguns grupos alemães também que migraram para a região sul do Brasil. Então essas populações europeias começaram a migrar em massa para o Brasil ali no final do século XIX, justamente encontrando uma nova oportunidade de vida, de emprego e de renda nessas lavouras cafeeiras. E querendo ou não, nesse momento, houve ali também uma espécie de divisor de águas, porque você tinha mão de obra escrava, né? Consequentemente você tinha aquela mão de obra física, né? Braçal, e você também tinha técnicas que os europeus já conheciam dessa plantação de café, né? E muitos desses europeus eles migraram para o Brasil, alguns migraram somente com algumas poucas quantias de dinheiro, alguns migraram sem nada, começaram do zero a sua vida aqui no Brasil, mas foram muito importantes para a expansão dessa produção. O estado de São Paulo ele foi o centro exportador do café do brasileiro até meados da década de 1930 do século XX, né, durante ali o início do governo de Vargas. Então essa produção de café ela se expandiu muito rápido e economicamente falando, ela trouxe grandes lucros para o Brasil nesse período, né? Em apenas ali um prazo de 20 anos, o Brasil já se tornou ali o maior exportador mundial de café no início do século XX e é o maior exportador mundial até hoje,
150 anos depois, o Brasil é até hoje o maior exportador mundial de café, o maior produtor mundial de café, né? E a cidade de Santos era o principal polo exportador desse café, até porque esse porto ele teve que se expandir cada vez mais por causa do aumento dessa produção. E Santos se tornou uma cidade tão importante nesse período que os próprios fazendeiros, os barões do café ali que moravam naquela região e que produziam café naquela região do Vale do Rio Paraíba, eles negociavam a produção de café diretamente no Porto de Santos, o que acabou dando origem à Bolsa de Valores do café, para você ver o nível da importância dessa atividade econômica para o Brasil, tá? Então eles negociavam essas sacas de café ali na Bolsa de Valores do café em Santos, né? E essa produção era escoada principalmente para países europeus e para os Estados Unidos. Houve uma expansão também muito rápida para o interior de São Paulo, ali na região de Ribeirão Preto, na região de Presidente Prudente e na região onde hoje fica a cidade de Campinas. No sul de Minas Gerais também houve uma produção massiva dessa lavoura cafeeira e no norte do Paraná também. É importante a gente entender também que quando no início ali da primeira metade do século XX, quando Getúlio Vargas assume o poder, é importante a gente entender que em 1929 o mundo capitalista ele entra numa grave crise financeira, a maior da sua história até hoje, né? E essa produção cafeeira no Brasil ela começou a entrar em decadência ali, né? Não diminuiu drasticamente, mas essa produção ela teve que ser limitada, porque faltava compradores, né, que pudessem adquirir essa produção aqui do Brasil. Outro fator importante é que com as medidas de abolição da escravatura no Brasil, muitos desses imigrantes europeus que vieram para cá, eles queriam alguma renda para trabalhar nessas lavouras de café. Então esses fazendeiros, ou parte desses fazendeiros que produziam café no Brasil, era contra ao fim do regime de escravidão no país, né? Só que Dom Pedro II era totalmente favorável à abolição da escravatura, né? E alguns comerciantes ali do café, alguns produtores de café, tiveram que migrar para uma outra atividade econômica brasileira que surgiu aí no início do século XX, principalmente na cidade de São Paulo, que foi o início da industrialização brasileira, tá? Então parte desses produtores de café migraram para essa nova produção econômica, que foi a indústria, tá? Mas a gente tem que entender que existe uma ligação muito próxima entre a produção de café e as primeiras indústrias que surgiram no Brasil. Consequentemente, São Paulo e Rio de Janeiro, em virtude de ambas produções, tanto a produção industrial como a produção do café no início do século XX, se tornaram aí as grandes metrópoles brasileiras até os dias atuais. E Getúlio Vargas ele foi responsável por iniciar essa produção industrial pós ciclo do café no Brasil, principalmente dando um apoio total às indústrias de base no nosso país, tá? E foi assim que o ciclo do café durou no Brasil. Foi uma atividade extremamente importante. O Brasil é até hoje o maior produtor mundial de café, né, desde os últimos 150 anos, e continuamos ainda com uma exportação muito alta até os dias atuais. E no mais é isso, fica aqui o meu abraço a todos e até breve. Valeu!